A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém, amados. Sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título da carta que Deus colocou em meu coração é sobre a indecisão. A palavra do Senhor que me deu base para falar sobre isso está lá no livro de Joel. Livro de Joel, no seu capítulo 3, a partir do versículo 13. Palavra do Senhor que vai nos dizer assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor brandará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos em Israel. E vós sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Só até aqui, amados. Esta é uma revelação de Deus ao profeta Joel. É uma instrução para o povo de Deus. É uma instrução para os israelitas. Nesta época, o povo israelita sofria opressão de outras nações. Eles eram oprimidos por outras nações, eles estavam passando uma fase muito difícil da Bíblia. E creio que muitos aqui passaram por momentos de indecisão. A indecisão aqui devia ser algo grande na vida deles. E quantas vezes nós também passamos por momentos de indecisão. Nós passamos, podemos estar passando e vamos passar por muitos momentos de indecisão. Nós somos seres humanos. Mas a diferença está em como nós lidamos com a indecisão nas nossas vidas. Não podemos andar ansiosos, como diz a palavra. Não podemos andar ansiosos por coisa alguma, mas andar buscando a Deus. Porque quando nós estamos ansiosos, outras coisas acontecem. Quando estamos ansiosos, temos medo. A indecisão nos causa medo. Ela nos causa insegurança, incertezas. Quando estamos inseguros, quando não sabemos que caminho seguir, isso causa aflição em nossos corações. E quando estamos aflitos, com medo, ansiosos, a chance de fazermos coisas erradas é grande. Quanto mais tempo você fica indeciso, você e eu, quanto mais tempo nós ficamos indecisos, mais isso cria angústia, mais isso cria ansiedade. Mas também não podemos sair por aí decidindo as coisas para não ficar assim. Eu sei que eu não posso, se eu ficar indeciso muito tempo, vou ficar ansioso. Então tem que decidir rápido. E aí tomar qualquer decisão. Pior que estar indeciso é tomar uma decisão precipitada. Pior que estar indeciso é tomar algum tipo de decisão precipitada. Pode ser um tiro no pé. Ou pior,
Não tomar uma decisão precipitada, mas ir prolongando, prolongando, prolongando a decisão. E tomar uma decisão tardia. Tomando uma decisão tardia, de repente a oportunidade, uma porta aberta que estava ali para você e você tomou a decisão na hora errada e aquela porta já se fechou. Uma porta de emprego, por exemplo, você está participando de um processo e não sabe se vai, se não vai. E quando você decide ir, a vaga já foi fechada. Uma oportunidade também de um comércio, de uma compra. Quando você decide comprar, aquilo já foi vendido. Uma reconciliação com um irmão, com um amigo, com um parente. Você vai prolongando, vai prolongando, vai prolongando. Ah, estou muito magoado para falar com ele. E vai protelando, e vai gerando mágoa, e vai gerando mágoa. Aquela mágoa vai aumentando no coração. Quanto mais tempo passa, menor é a chance da gente se reconciliar com aquele irmão, se reconciliar com aquela pessoa, com aquele parente, com aquele ente querido. Quanto mais tempo a gente fica na incerteza, mais difícil fica. Ah, mas como eu faço então? Primeira coisa é nós temos que agir com justiça. Diante de uma indecisão, nós precisamos ter sabedoria para agir com justiça. E não é fácil agir com justiça. A gente vê na história que a falta de juízo trouxe problema até para profetas, para reis. Se pegarmos aqui a história do rei Acabe, que se casou com uma mulher que não era da tribo de Israel, e esse não era um principal problema, mas o principal problema era o que ela fazia, eram as práticas que ela cometia. Muita maldade, muito egoísmo, uma pessoa dominadora, abusiva. A falta de juízo do rei Acabe permitiu aquela união, e pior que permitir aquela união, permitiu com que a Jezabel dominasse Acabe. Ele era dominado por ela, pela falta de juízo dele. Ele era uma pessoa insegura, ela que tomava as decisões. E os dois fizeram o terror nesta terra. Mas também pagaram um preço. No meio da indecisão, toda decisão errada que a gente toma, a gente tem um preço a pagar. Porque a palavra nos diz que o que plantarmos, colheremos. Não tem como você plantar uva e colher cebola. Não tem como você plantar ódio e colher amor. Não tem como plantar mágoa e colher felicidade. Não tem como. A própria palavra de Deus diz que se estamos magoados, brigados com alguém, nem a nossa oferta é aceita no altar. Nem a nossa oração é aceita no altar. A palavra de Deus diz que a gente deixa a oferta lá no altar, volte e se reconcilie com o irmão. E depois coloque a oferta no lugar onde tem que ser colocada. Mas a indecisão é tão grande, a preocupação, a insegurança, ficamos inseguros, porque não sabemos o que vai acontecer. E será que se soubéssemos de tudo que fosse acontecer, nós não tentaríamos mudar o que está para acontecer? Tudo tem um propósito. Se nós não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde, hoje de manhã, amanhã e depois, tem um propósito. Talvez se nós soubermos tudo que vai nos acontecer, a vida fique monótona e sem sentido. Então não é ruim ter insegurança. Não é ruim estarmos preocupados.
O problema é a insegurança em excesso. O problema é a insegurança sem tomada de decisão. O problema é estar preocupado o tempo todo, estar aflito, estar ansioso. Estes são problemas. Se nós pegarmos aqui no livro de Timóteo, na primeira carta, né, de Paulo a Timóteo, lá no seu capítulo 5, 1 Timóteo 5, o versículo 24. 1 Timóteo 5, 24, a palavra do Senhor que vai nos dizer assim: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Que a palavra do Senhor fala. As decisões que a gente toma sem ter juízo nos trazem consequências. As decisões que a gente toma com um juízo tardio, uma avaliação tardia de justiça, também nos trazem problemas. Mas quando nós estamos no tempo certo, as coisas fluem do jeito certo. Ah, Ricardo, mas tá bom, você está falando muito aí dos prejuízos, de ser uma pessoa insegura, mas como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso? O primeiro passo é ouvir as pessoas, ouvir os sábios, ouvir as pessoas que buscam a palavra de Deus. A gente vê na palavra, a palavra do Senhor fala muito dos anciões, dos anciãos, dos idosos. E a gente precisa aprender a respeitar essas pessoas e aprender com elas. Quantas vezes os idosos não são respeitados, os anciãos não são respeitados, não são ouvidos, são tratados, você é velho, você não sabe o que você está falando. Uma pessoa que tem uma experiência de vida, ainda que ela não tenha buscado tanto a Deus para ter direção, alguma sabedoria há ali. E não só por aprendizagem, mas também por respeito. Pois a palavra diz, quando Deus diz que amar é o próximo como a ti próprio, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti próprio, e amar ao próximo, ao próprio como nós mesmos, amar o próximo como nós mesmos. Quando a palavra de Deus amar ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo, ela não diz amai a criança, amai só a criança, amai só o adulto, amai só o idoso. Não, amai ao próximo, todos. Não importa a idade, não importa a cor, não importa a etnia, não importa a nacionalidade. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro passo é respeitar as pessoas que têm sabedoria, ouvir e aprender com elas. É um primeiro passo. Se olharmos aqui na história do Senhor, Noé, quando Deus deu uma direção para ele construir a arca, aquelas pessoas zombaram dele. As pessoas que ali moravam com ele zombaram, estiveram, está louco. Mas ele salvou a sua família e a si próprio. Com o trabalho e da direção que Deus deu para ele, ele salvou a ele e a família. Na igreja também ouça as pessoas que têm sabedoria, ouça os pastores, ouça os presbíteros, ouçam as pessoas que têm conhecimento, entendimento da palavra. Pois quanto mais contato nós temos com a palavra, mais Deus fala conosco. Se você ouve as pessoas que estão buscando a Deus, que têm mais contato com a palavra, elas são sábias. Você pode ter toda a inteligência do mundo, pode ser uma pessoa até com dom de inteligência, né? Pessoa muito inteligente, mas inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Você pode usar a sua inteligência para o mal. Você pode usar a sua inteligência para enganar, para roubar, para destruir a vida de pessoas.
Mas se você usa a sua inteligência com sabedoria, e a sabedoria só está aqui na palavra do Senhor, sua vida passa a ser diferente. Você estará menos inseguro, você e eu estaremos menos inseguros conhecendo a palavra de Deus. Porque é Ele que vai dar a direção para as nossas vidas. Quando pegamos o versículo bíblico, como agora acabamos de ler em 1 Timóteo, que fala que o mal precede o juízo, que as coisas erradas que fazemos são sem justiça, não é para ser um versículo bonito. A Bíblia não é um livro para ser achado, nossa, quantos versículos bonitos. Uma palavra milenar, né? Os textos aqui de Moisés, por exemplo, muito antes da vinda de Jesus, quanta sabedoria tem aqui. Não é inteligência, é sabedoria mesmo. Mas não, se nós acharmos a palavra de Deus, um livro bonito. Ah, que livro bonito. Se nós não usarmos esses versículos, esses ensinamentos para mudar nossas vidas, nada acontecerá. E aí continuaremos inseguros, ansiosos e preocupados. Podemos ficar inseguros, ansiosos e preocupados, mas a nossa busca na palavra, colocar os versículos em prática, não ficar achando eles bonitos, não admirar. Nossa, estou admirado com a palavra que eu li hoje. A palavra de Deus não é para admirarmos. A palavra de Deus é para entendermos e ganharmos sabedoria através da revelação de Deus sobre aquela palavra, sobre aquele versículo. Às vezes uma palavra que nós lemos aqui nos traz uma sabedoria para um problema que estamos resolvendo agora ou que iremos resolver daqui a um ano, um mês, 10 anos. Buscando a palavra de Deus, estaremos menos inseguros. Aqui na passagem de Jesus por esta terra, fariseus, sacerdotes, reis, não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. Não aceitavam nem ele como um profeta, como um conhecedor da palavra. A inteligência deles bloqueava a sabedoria. Eles eram tão inteligentes em conhecer as Escrituras, mas não eram sábios para ver que eles estavam diante do Filho de Deus. Eles ficaram mais preocupados de Jesus tirar o trono deles, Jesus tirar o lugar deles, Jesus esvaziar o templo e ter o templo a céu aberto. Eles ficaram mais preocupados com isso, com a ganância, com a arrogância deles, do que em ter sabedoria e ganhar essa sabedoria com os ensinamentos e com a prática, porque Jesus mostrou na prática. Eles ficaram ansiosos, inquietos, preocupados, inseguros e tomaram as piores decisões. E eles serão julgados por essas decisões. Mais um ponto na palavra de Deus. Deus cita em várias partes na Bíblia de como a gente pode ser pessoas menos inquietas, menos inseguras. Lá no Salmo 18, Deus vai dizer que quem o busca, ele adestra. A gente conhece essa palavra, né? Adestrar no animal. Nós podemos ser adestrados também pela palavra de Deus. E aqui o adestramento para um animal não é algo ruim. O adestramento para um animal o educa, o ajuda a sofrer menos, o ajuda a ser um animal inteligente. O adestramento não é algo ruim na vida de um animal. E será que seria na nossa, feito por Deus? Um adestramento feito por Deus, uma direção dada por Deus, uma sabedoria dada por Deus, seria ruim na minha e na tua vida? Ruim é estarmos ansiosos, inquietos,
e inseguros. Isso é ruim. Outro ponto, crermos que Deus é fiel porque Ele é. Nós mudamos. O ser humano muda toda hora de opinião, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é imutável. Deus é fiel. Só Ele é fiel. Quando deixamos também Deus fazer morada no nosso coração, quando deixamos os louvores, a palavra tocar no nosso coração de uma forma diferente, não com admiração. Quando começamos a adorar o que está acontecendo. Quando passamos de admiradores a adoradores, as coisas mudam nas nossas vidas. Ficamos menos inquietos, menos preocupados, menos ansiosos, menos inseguros. Quando a gente passa de admirador da palavra de Deus, nossa, eu acho tão bonito. Esse pastor, ele fala tão bonito. A Bíblia é um livro tão bonito. Não. A Bíblia não é um livro para acharmos bonito. É um livro para adorarmos. Para entendermos que só na adoração Deus dá direção. Só na adoração Deus nos dá sabedoria. Só na adoração Deus nos dá discernimento. Ainda temos vários outros exemplos. Mas dá um exemplo. Então, o exemplo que eu tenho aqui é a passagem do livro de Daniel. Daniel era um judeu feito meio que prisioneiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor colocou pessoas sábias, tirou pessoas sábias do reino de Israel e o colocou no seu reinado. E o rei Nabucodonosor teve um sonho que nem ele lembrava. Em uma situação ele teve um sonho que nem ele lembrava. E ele ameaçou matar todos os sábios que ali estavam se eles não revelassem. Se eles não dessem a explicação do que o rei havia sonhado. Esse é o ponto principal. O que Daniel fez aqui é a chave para a minha e para a tua vida. Daniel não esteve ansioso, inquieto, inseguro. Ele teve coragem de questionar o rei. Ele disse a um servo do rei: peça-me ao rei mais tempo. Diga ao rei que eu preciso de mais tempo, porque eu vou orar e Deus irá me revelar. Então ele convidou a Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles entraram em oração. E eles buscaram em oração até que Deus revelou a Daniel o que significava aquele sonho. E ainda que Nabucodonosor tenha feito algo terrível com a revelação daquele sonho, mas os sábios daquela época foram salvos. Deus deu uma direção para Nabucodonosor e ele usou aquela direção de uma forma incorreta. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Deus deu a revelação a Daniel. Deus deu a revelação aos que oravam com ele. Porque eles buscaram. Só encontra quem busca. A própria palavra do Senhor nos diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Como você espera ter algo de Deus, ter a paz que excede todo entendimento sem busca? Não tem como. Então podemos sim estar ansiosos, inquietos e inseguros. Por toda a nossa vida nós passaremos por situações assim. Mas a minha e a tua busca em oração, a minha e a tua busca na palavra de Deus, a minha e a tua busca com Jesus Cristo, a minha e a tua busca através dos ensinamentos de Jesus Cristo, vai nos ajudar a ter as melhores soluções
E você verá, quanto mais você buscar, mais decisões sábias você terá. E as pessoas vão olhar, nossa, como ele é inteligente, como ela é inteligente, como essa pessoa é inteligente. Inteligência é diferente de sabedoria. Nossa, como ele fala bonito, como ele toma decisões assertivas, né? Não, vão te falar. Quanto mais você buscar a direção de Deus na palavra, na oração, no entendimento, mais as pessoas vão falar. Mas aí você não tem que olhar muito para isso. Você tem que usar essa sabedoria para ajudar pessoas, essa sabedoria para salvar a tua família, essa sabedoria para salvar a vida de pessoas, para ensinar o que Jesus nos ensinou, ensinar que Jesus é o caminho, que Jesus é o caminho da nossa salvação. Só Ele é a nossa conexão direta com Deus. Como Jesus ensinou, ninguém vai ao Pai senão por mim. E melhor que receber uma bênção, melhor que receber uma direção de Deus, é ser salvo. Dentro dessa sabedoria, ensine que só Jesus salva. Ensine as pessoas a reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Descer as águas do batismo. E o principal, andar em obediência. Quando andamos em adoração, em obediência, a sabedoria vem. A sabedoria é uma consequência da nossa busca. A sabedoria é uma consequência da nossa obediência. A sabedoria é uma consequência de entregarmos a nossa vida a Jesus. A sabedoria é uma consequência. É uma necessidade também. Temos a necessidade de ser mais sábios para tomar decisões mais assertivas. Mas nós só receberemos essa sabedoria para não andarmos inseguros quando andarmos em obediência, quando andarmos conectados com a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, fica com essa palavra no seu coração. Não ande inquieto, inseguro, preocupado. Busque na palavra de Deus. Busque nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ande em obediência. E a sabedoria virá como uma consequência do que você está fazendo. Porque não é por mérito. Não é porque você está buscando que você tem mérito. Mas é porque Deus te ama e Ele te dá a direção. O amor de Deus é tão maravilhoso que mesmo nós não merecendo, mesmo que a gente não mereça, aquele que busca, encontra. Aquele que procura, encontra. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.